Olá pessoal, muito boa tarde. Eu me chamo Vinícius e sou acadêmico de psicologia. Hoje vou tratar de um assunto muito bacana, que é a questão da sombra interior. E como embasamento eu vou utilizar um psicanalista, que foi Carl Jung. Basicamente Carl Jung trabalhou junto com Freud no começo e depois acabou se separando, que foi de onde surgiu a vertente da psicanálise junguiana. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de sombra, né? A sombra nem sempre é o seu pior lado, nem sempre é o nosso pior lado. Ela basicamente é uma parte que foi reprimida, uma parte que não tem espaço para existir. E essa parte nós lutamos com ela o tempo todo, né? Basicamente é como se fosse uma luta travada ali entre o que eu preciso ser e quem eu sou. É o embate pessoal que a maioria de nós temos. E não necessariamente isso significa algo ruim. Quando a gente fala de sombra, luz e sombra na sociedade assim, em um senso comum, muitas das vezes nós associamos tudo que é sombrio, tudo que vem da sombra como algo ruim. Mas nem sempre. Às vezes, a sombra é basicamente aquela parte que foi reprimida. Por exemplo, uma maneira fácil de explicar, é fácil, um pouco mais simples, é quando nós retornamos à infância. Quando nós retornamos à infância e nós percebemos o quanto o nosso comportamento ele foi moldado, muitas das vezes nós associamos choro à fraqueza, porque não se pode chorar e muitas outras coisas. Por exemplo, exposição de sentimentos confundimos com vulnerabilidade. E isso não é culpa dos nossos pais, isso é o que eles tinham para nos ensinar. Eram as ferramentas que eles aprenderam para sobreviver em sociedade também. Então, a partir dessa perspectiva dos nossos pais ou dos nossos cuidadores, de quem seja, é que nós vemos o mundo ali a primeiro momento. Então, nós usamos essa perspectiva deles para conseguir ver o mundo. Então, eu começo a reprimir tudo aquilo que necessariamente era meu, mas que não pode ser meu para que eu sobreviva, para que eu exista. Então, muitas das vezes, uma criança mais artística, ela é reprimida, porque aquilo não é visto como meio de sustento, e várias outras coisas são reprimidas. E é por isso que Jung, ele traz que a nossa sombra, ela influencia a nossa vida até mesmo depois de adultos, né? Porque muitas das vezes aquilo que nós criticamos nas outras pessoas pode revelar conteúdos que ainda não conhecemos em nós mesmos. Esse mecanismo é conhecido como projeção. Atribuímos ao outro características que pertencem a nós em alguma medida e ao nosso próprio mundo psíquico. E quem nunca viu isso, né? Muitas das vezes nós temos ali no inconsciente, porque o Jung ele tem uma ideia de inconsciente um pouco mais diferente do que Freud. Então Jung ele vê o inconsciente como um lugar criador, como um lugar que brota-se coisas, né? Então as coisas brotam do inconsciente. E aí, muitas das vezes, aquilo que está lá, nós olhamos para o outro e reconhecemos aquilo inconscientemente, mas nós julgamos, porque aquilo não pode ser manifestado em mim mesmo. Algo muito louco, né? Mas acontece, porque nós somos seres humanos de sociedade. Muitas das vezes, nós nem temos consciência de que isso acontece. E é aí que entra a questão da análise e a questão do conhecimento da sua própria sombra. Porque a partir do momento que você conhece a sua sombra, as partes que são ruins de você, ruins assim, as partes que você não deixa transparecer, as partes que você tem que trabalhar mais, você começa a ter um domínio maior da sua vida. Mas como assim? Quando eu trago, dentro da perspectiva junguiana, o processo de individuação, basicamente é o desenvolvimento psicológico em uma identidade mais íntegra. Ou seja, eu me torno quem realmente eu sou ao integrar a minha sombra. Significa que eu vou romper todos os padrões sociais e ser quem eu não sou? Assim, ser quem outra pessoa, me transformar. Talvez de uma maneira melhor, de uma maneira boa, sim. Mas não significa que você tem que quebrar todas as regras sociais, nem nada disso.
é uma forma de você reconhecer tudo aquilo que você é. Você olhar como que eu consigo identificar a minha sombra, por exemplo. Através de psicoterapia, claro, mas também através de um processo de expansão de consciência, de autoavaliação. De você parar para você mesmo e ver o que surge na sua mente. Uma maneira muito bacana é fazer isso. Quando aquele pensamento surge na sua mente, você para e você reflete ele. De onde que ele está vindo? De onde que ele está surgindo? E muitas das vezes esses pensamentos eles surgem das sombras, que são essas partes não integradas de nós mesmos. Então, fazer a integração dessa sombra é você entender que aquilo também faz parte de você e nem só porque às vezes é algo não tão normal, signifique que você é uma pessoa disfuncional. Isso não significa propriamente isso. Isso significa que você é um ser humano e que você tem pensamentos das mais diversas formas. Mas que ao você tomar consciência dessa sombra, você consegue controlar melhor as suas questões das emanações do inconsciente. Então, quando aquilo surge, eu já sei, nossa, isso está surgindo por causa disso. Por causa que eu tenho esse aspecto sombra, né? Esse aspecto meu, inconsciente, que eu sei que ele brota e que ele manifesta de várias formas. Então, o que não é manifestado, não tem como. Como que eu posso dizer assim de uma maneira mais tranquila? Não tem como você guardar tudo, porque aquilo vai ser manifestado de alguma forma. Aquilo será manifestado. E quando você tem o domínio da sua sombra, você escolhe ou você norteia para onde ela vai ser manifesta. E aí, quando você negligencia essa sombra e deixa como se ela não existisse, ela se volta contra você e ela te ataca. E ela se manifesta de alguma maneira, porque aquilo faz parte de quem você é. E ao fazer parte de quem você ela não deixa de existir. Basicamente é isso por hoje. E para que nós podemos refletir muito sobre essas coisas que fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa mente, mas todo tempo nós corremos dela. E a solução não é correr de você mesmo, né? A solução é você sentar com você e ter uma conversa franca. Olha, isso realmente faz parte da minha psique, isso realmente faz parte da minha vida. E agora, o que eu faço com isso?